Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ing. Hoje o vídeo é muito especial. É um vídeo, vai ser o primeiro de 3, mais ou menos, falando um pouquinho. Esse primeiro eu vou falar como que eu descobri a minha gravidez, como que foi o meu pré-natal. O segundo eu vou falar um pouquinho do parto e o terceiro eu vou falar desses primeiros 9 meses do Henry, como é que tá sendo a nossa vida, né? Então, vamos lá o vídeo. Antes de qualquer coisa, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tô vestindo uma camisetinha roxa. Ela tem uma estampa do Frajola na frente. Eu tô com o cabelo solto, jogado de lado. Tô com o rosto levemente maquiado. Uso brinco. E uso 2 colares. Peraí. Um que tem um coração com a letra H, ele é prata. E o outro que tem uma cordinha transparente e tem 5 pedrinhas, cada uma com a letra do nome do Henry. Então, forma o nome do Henry. Ao fundo tem uma parede com... estampada, né, na verdade. Não é bem estampada. Decorada com alguns animais. E também tem algumas estrelinhas. Aqui à minha esquerda tem uma cômoda, tem um Yoshi e um bonequinho do Mario e uma lua. Acho que eu não esqueci de nada, então vamos ao vídeo. Então, eu descobri que estava grávida em julho do ano passado. Foi bem clichê, aquele bem... enjoo, a menstruação atrasada e tudo mais. Mas assim, na minha cabeça eu não estava com nada, não tinha absolutamente nada. E em nenhum momento se passou que eu estaria grávida, porque... Enfim, de jeito nenhum seria um bebê. Mas a gente resolveu fazer um teste de gravidez, assim, de farmácia. Por sinal, triste e lamentável que a gente que tem deficiência visual, a gente não consegue ser a primeira pessoa a saber o resultado de um exame, né? A gente sempre tem que pedir para outra pessoa. No meu caso foi o meu companheiro que viu, obviamente. E aí a gente... na verdade assim, vamos por partes, né? Eu tava com menstruação atrasada, mas eu não lembrava que ela estava atrasada, pra mim ela estava em dia. Eu estava com muita dor na mama, nos seios, né? E eu estava enjoada, eu tinha alguns dias que eu estava enjoada de manhã, assim. De manhã eu acordava, eu ficava meio tonta, meio assim, com um pouco de náusea. Logo passava, tomei uns Dramin alguns dias, indo trabalhar, assim, e ok. Aí... a gente foi pesquisar, assim, o que podia ser, né, esses enjoos, essas coisas, e aí tudo dava gravidez, Aí eu falei assim, cara, não é possível, não é. Aí ele, não, vamos comprar um teste só pra ver, né. Eu nunca tinha feito um teste de gravidez, né, nunca se passou na minha cabeça ter um filho tão cedo. Não é tão cedo, mas pra mim era. E aí, aí a gente fez o teste, assim, foi muito rápido. Estava eu... aquela cena clássica no vaso e ele do meu lado olhando o resultado, assim. Daí ele ficou mudo e eu, tá? Vamos falar o resultado, o que aconteceu? Já mostrou? Não. E ele, deu positivo. Daí começou a chorar e eu, não acredito. Eu, incrédula, não acreditei. Ele falou assim, não, deu positivo sim. E eu, tá, amanhã cedo nós vamos fazer um exame de sangue. E foi assim, eu não acreditei de início. E aí no dia seguinte, eu liguei num laboratório, eles falaram que era só chegar e fazer. Porque também eu nunca tinha feito um exame de sangue de beta-HCG, né? Então também não sabia se tinha que estar de jejum, enfim, essas coisas assim. Mas não precisava nada. Eu fiz de manhã e à tarde saía o resultado. Então fui lá, fiz, elas já tinham perguntado se eu tinha feito um de farmácia. E eu disse que sim, que tinha dado positivo. Aí fiz mais ou menos umas 9 da manhã, por aí. E quando foi lá por umas 3 horas da tarde, a gente viu o resultado. Na verdade, o Marcelo viu. Aí ele me falou assim, não, você não está grávida, você está gravidíssima. Porque tava muito alto o nível de beta-HCG, né? Eu tava com 6 semanas. E... foi um susto, não planejei, né? Então eu sou aquela pessoa bem metódica, assim, eu gosto de planejar tudo. Não planejei, então eu fiquei meio assim, meu Deus, e agora? Eu tava numa vibe de, assim, trilha, corrida, surf, curtir a vida, enfim, tava bem de boa. E eu acho que um filho naquele momento não
não cabia, assim, não tava nos meus planos, né? Então eu não conseguia imaginar eu fazer todas as coisas com um bebê, ou grávida, né, no caso. E foi o que aconteceu, né? Eu acabei parando de fazer as coisas, assim, tipo, não que eu fosse obrigada, ninguém é obrigado a parar de correr. Eu fiquei com um pouco de medo do surf por conta de queda. Não foi contraindicado, muito pelo contrário. As médicas que me acompanharam falaram, não, pode continuar fazendo suas atividades, só se você se sentir muito mal, você para. Mas eu acabei parando, assim, foi muito gradativo, fui parando aos poucos. Eu também estava em transição de carreira, estava entrando num trabalho novo, então minha cabeça estava um turbilhão de coisas. E aí eu resolvi deixar pra voltar a fazer as coisas depois que ele nascesse. Meu pré-natal eu fiz pelo SUS e, assim, fui muito bem atendida. Eu sei que tem cidades que, infelizmente, o atendimento é muito precário, que as mulheres esperam muito. As mulheres, na verdade, a população em geral, né? Mas como eu tô falando de gestação, eu fui muito bem assistida. Eu tive uma enfermeira que me acompanhou. Duas ginecologistas acabaram saindo e eu acabei sendo acompanhada mais por uma enfermeira obstetra. E ela foi maravilhosa, assim, me acompanhou muito bem, eu fui muito bem assistida, não tenho nada do que reclamar, minhas consultas estavam todas em dia, minha gestação foi muito tranquila, eu tive, né, obviamente é impossível você ter um corpo estranho dentro de você e não ter nenhuma modificação. Então, óbvio, eu tive muita azia, eu tive um probleminha que se chama síndrome do túnel do carpo, que é uma dor terrível na mão. Isso ali, sim, nossa, sinto zero saudades. Teve um momento que a minha rinite, eu já tenho rinite, ela atacou, então ela ficou um pouco mais acentuada do que ela é normalmente. E aí você não pode tomar nenhum remédio, enfim, essas coisas assim, né? Mas assim, fora essas intercorrências que sim acontecem em gestação, né? Foi muito tranquila, do início até o fim, assim. Como eu disse, eu fui muito bem assistida e foi muito de boa. Então, esse foi o vídeo sobre um pouquinho sobre como foi assim. Eu descobri que estava grávida e o meu acompanhamento, meu pré-natal, né? O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu parto e tudo mais.